Hoje, depois de desenrolar um banho à moda deusas, a moda antiga, banho de imersão na água amarela, na água dourada, no ouro líquido, usando meu próprio sabonete, fabricado por meus próprios extratos de Ora Pronobis, café para esfoliação e extrato fabricado por mim mesma de cascas de jabuticaba. Depois de toda essa inspiração, esse trabalho facial, corporal, banho de imersão, sendo a minha Meg, a Meg que todo mundo devia ter uma Meg para si mesmo, né? Eu quero desenrolar um pouquinho o assunto sobre a minha conferência hoje com os meninos da delegacia, da 10ª delegacia. E eu quero ampliar um pouquinho, né, este assunto da 10ª hoje, porque quando a gente tem policiais fracos, que não desempenham o seu trabalho, ou que não trabalham, mas não em prol do bem, ou que fazem apenas o seu trabalho, que esse também é um problema, quando eles dizem assim, não, eu mandei para o juiz, eu fiz o meu trabalho. Aí vai para um juiz que não faz o seu trabalho, ou o juiz faz apenas o seu trabalho. E esses líderes não vão colocando nada, acrescentando na sociedade, eles vão perdendo, vai se perdendo todo aquele conhecimento das lideranças que a gente tinha dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos juízes, líderes, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu queria muito ser juíza, eu queria ser advogada, não queria ser esteticista. Hoje eu falei para os meninos da delegacia, eu sou minha própria juíza. Eu sou minha própria advogada, eu sou minha própria governadora, minha própria prefeita, eu sou minha própria autoridade. Quando eu pego os meus distintivos e mostro que eu tenho os meus distintivos, eu estou assumindo um compromisso social, igual esse do banho de imersão, da estética aplicada, relacionada com a estética moderna. Com esse monte de mentira que agora vão botar um chip no meu beiço e vai ficar desse tamanho. Não vai ser assim, gente. Isso não existe. Isso não existe. Por mais que a gente tenha os amigos da tecnologia avançada, a tecnologia avançada deles é a tecnologia nossa que se perdeu. Só que quem não entende a história da humanidade não vai entender isso. Vai ficar nessa pira de nave de ET contada pela NASA e não vai chegar a lugar nenhum. Então eu vou contar uma historinha da comunidade que eu amo tanto, a comunidade que eu vivo, a comunidade de drogadição, de muita drogadição, perdeu bastante o cérebro. E o que faz as escolas, o que fazem as escolas é quando a polícia, é uma polícia que já se perdeu para drogadição também. Não estou dizendo 100%, 50% da polícia se perdeu para drogadição. Na praia aqui, eu sou a favor, professor e policial, toxológico geral, tem que ser periódico, tem que ser duro com isso, porque essas pessoas representam autoridades, e é essas pessoas que muitas vezes vão cuidar de casos como esse que eles estão cuidando, que envolve os meus filhos, envolve o outro menino da outra parte, o menino que já é um menino problemático, ele vem de um karatê problemático, ele é problemático na escola e ele cria problemas com meu filho, e é evidente, eu tenho isso gravado, é mais bonito ele assumir e dizer, mamãe Meg, a gente entendeu que não dá, porque você realmente foi esperto, você foi inteligente, e a gente sabe que o que vocês querem é o nosso bem. Imagina uma pessoa que eu quero o bem estético das pessoas, que eu vou querer o mal de uma criança. A gente não vai querer o mal de uma criança. Só que quando o pai é delinquente, tu não pode falar nada para essa criança. Agora eu quero comparar esse caso do pai quando ele é delinquente com o caso de uma outra mãe
que é dessas que apoia a delinquência ensinada na escola. É isso que os pais têm que pensar, que nível de delinquência que eu estou apoiando. Vocês sabem quanta delinquência eu apoiei do Serginho na vida dele? Nenhuma. Quando o meu Serginho apanhou muito, apanhou de chinelo, apanhou de varinha, apanhou de tudo. Quando as diretoras, por mais que elas fossem carrasca, que elas não valessem nada e elas estivessem erradas, o Serginho era chamado atenção em nível máximo, desde os 5 anos de idade. Porque a bronca que eu tenho com o Serginho é uma bronca muito grande, mas eu não entendia. Isso tudo estava sendo impregnado pelo próprio Estado. Hoje eu tenho mais habilidade com isso. Hoje a gente tem um truque da montanha, sabe? A gente tem vários truques, o truque da diretora, que ela já ganhou 50 mil da mãe, né? Que cada vez que ele faz uma besteira é 10 mil lá para a diretora, que podiam ser dele. Então é uns truques assim que funciona mentalmente, na cognição dele, porque eu tenho estudado muita neurociência, tenho aplicado essas coisas para lidar com os meus próprios problemas, com os problemas aqui de casa, para a partir de coisas que o Estado não me dá, como segurança, por exemplo, eu conseguir trabalhar a partir deles. E essa mãe que defendeu o seu filho quando ele tentou entrar por uma janela de um barco, eu quero que ela pense nisso. Eu não vou colocar nem nome de ninguém aqui da história que eu estou contando. Eu quero que vocês não se apeguem nas pessoas, se apeguem nos fatos e nos atos. O menino se jogou de um trapiche para não passar pelo barqueiro, ele se jogou por uma janela. Porque é para isso que as escolas treinam os nossos filhos. E quando eles vêm dessa situação, a gente já não está mais dominando nada sobre a educação deles. Eu passei por esse mesmo momento que essa mãe está com o menino dela, de ele ter feito esse tipo de atitude aqui no barco da Costa da Lagoa. Eu vivi isso com o Serginho. Eu vivi com a diretora me passando relatos que ele estava fazendo isso, que eles tinham medo, que ele não escutava. Só que talvez nem esses professores, eu digo 50% deles, não vão nem dar bola, porque são tudo daquela laia que está criando delinquente. Mas 50% desses professores talvez estão tentando, mas eles já não têm mais domínio sobre a cabeça dessas crianças. Pelas armas que estão sendo usadas, geológicas, eu mostrei hoje à tarde, coisas que estão sendo usadas, tecnologias que estão sendo usadas, e como eles usam politicamente, a gente não sabe quem que está manejando. E é isso que é importante a gente estar esperto, porque quem está manejando essas tecnologias que estão aplicadas aqui? Já é 20 anos que estão testando, não é mais teste? Beleza. Mas quem é que está fazendo a fumacinha que não some, que demora 3 horas para sumir? A outra fumacinha some. Quem que está mexendo com isso? Estão explicando isso na TV? Estão explicando isso para as pessoas que estão adoecendo, que essa parte que pensa aqui, ó, está sendo paralisada por duas coisas, e as pessoas estão com dificuldade de raciocínio. Daí o que acontece? A pessoa estava com uma ideia fixa, vê um menino desse se jogar para dentro do bote, cria uma ideia fixa na cabeça, fica apavorado porque o mundo está muito louco, e daí ele vai lá e faz uma besteira com a própria vida, de medo de ser responsabilizado por uma loucura de um menino que faz isso. E a mãe vai apoiar o seu filho nessa hora? Nessa hora, a mãe pega um chinelo, se ele realmente se jogou pela janela do barco, tentou se jogar por uma janela, e ela faz ele entender onde é a porta. É isso que eu quero dizer. Porque nós vamos entrar em que meio? Eu ensino muitas coisas para o Serginho, desde ele reconhecer um juiz bom, um juiz ruim, um policial correto, um policial delinquente que vem na frente da porta da minha casa dizer que a minha família não presta no seu horário de serviço, defender drogadição e delinquência, dizer para o inquilino do Célio que a nossa família é um problema. Quem é que aguenta? Ninguém precisa aguentar, é só não fazer coisa que não presta, que daí não tem que aguentar. É simples, é só reduzir
reduzir a drogadição e se drogar no quinto dos infernos, ninguém vai cheirar a maconha fedorenta e transgênica de viciado de merda, tentando fazer portão e passagem de saída para praia, de subida e todas essas loucuras. Então, vejam vocês, autoridades, que não tem esse meu distintivo aqui, que é extraoficial, vocês têm um distintivo oficial. Veja bem como vocês estão inserindo os pensamentos, as leis, como vocês estão se posicionando diante dessas próprias crianças. Quando a polícia é fraca e delinquente, a escola vai ser mais delinquente ainda. Quando a escola e a polícia está delinquente, você pode ter certeza que você não vai ter nada que presta na sociedade. E isso não depende de quem é o mandatário, lá de cima do governo federal. A gente tem que aprender a separar as coisas. Hoje, o menino tentou me explicar como é que funcionava, quando o processo saía deles, eles faziam apenas o trabalho deles e mandavam para o juiz, e daí lá era com eles. Ele tentou me dizer que eu posso usar a 10ª quando eu precisar, que eles vão fazer o trabalho deles. Amores, queridos policiais de Santa Catarina, eu não quero apenas o trabalho de vocês. Eu nem quero o trabalho de vocês. Eu nem vou lá denunciar esse velho e esse menino delinquente por ter tentado dizer que vai me dar um tiro na cara. Porque eu tenho que ser mulher o suficiente para lidar com isso na sociedade. Mas o Renato, na condição de saúde dele, vai mandar os vídeos para vocês e vai registrar tudo certinho com vocês, como já foi registrado através da nossa família, para que se dê um andamento. Não é para prejudicar essas pessoas, é para a lei, para existir uma conversa, existir uma moderação entre o que essas pessoas podem fazer e o que elas não podem fazer. Certo? Voltando no assunto desses meninos, do meu menino, do menino lá do outro drogado, que tá, eu imagino assim, ó, no lugar do menino, eu nem quero colocar um filho meu nessa posição ou pensar de um filho meu estar nessa posição, porque ali é só delinquência, ali a sociedade ensina ele a pagar de machão. Não diz para ele que ele é um pré-adolescente, que ele não pode sair querendo bater no Serginho, mostrando o dedo do meio pro Serginho em bote. Que ele não pode, esse menino não pode, toda a sociedade incentivar esse tipo de comportamento. Agora ele vai lá na frente do juiz, da criança, e o juiz vai dizer para ele também, não, tá aqui um alvará, tu vai lá na cachoeira, bota uma boca de fumo lá, você vai lá vender tua droga, porque tu tem que viver, isso teu pai te ensinou, é isso que tu tem que fazer? Eu não tô fazendo calúnia contra eles. Eles tentaram, quantos vídeos que eu fiz aqui, pedindo para a 10ª delegacia, se eles já tinham fornecido um alvará para o maconhódromo? Quantos vídeos eu fiz? É porque não tinha um maconhódromo ou estavam tentando fazer um maconhódromo aqui atrás da minha casa? Com o consentimento do velho, do vô, do pai, que acha que o filho dele é nativão, como diz o Bita, é machão, tá arrebentado na vida, mas é o machão, e o menino pegando toda essa bagagem. São 3 gerações. E essas 3 gerações estão influindo exatamente nos meus, não tem como. E nós não estamos lavando as mãos e nem mandando para o quinto dos infernos. Porque nós somos tudo família de humanos. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo até onde dá. Agora, eu não vou fazer um abraço sagrado, dizer para ele fumar o fuminho dele, porque senão eu sei que eles vão me agredir. Deixar ele vir com um facão de 2 metros, ameaçar que vai tocar minha família da casa, né? Porque eles mandam em tudo. Vocês sabem que aqui qual é a situação da Costa da Lagoa, como que a gente chegou aqui nesse lugar. Tudo existe uma história incontestável, igual a história do Bito e dos trabalhos dele, é incontestável, não tem como contestar ou como dizer que foi diferente. Então é através dessas histórias que a gente pode mudar toda a sociedade.
para melhor. Porque as pessoas não estão dispostas a mais ouvir nada. Elas não estão dispostas a fazer nada. É só um ataque, uma loucura em cima da outra. Esse menino que tentou ser jogado da janela para dentro do bote podia ser o meu filho, fazendo essa loucura. Só que eu não ia ligar para a polícia e nem ia dizer que o barqueiro jogou ele na água. Eu ia pegar um chinelo, eu ia dar um banho nele. Chinelo, antes de atacar qualquer pessoa. Eu ataco as pessoas quando ele tiver razão. Quando ele tiver meia razão, ele apanha dobrado. Se eu chegar de ser injusta com alguém, com alguma situação, é firmeza que se trabalha. Então, esse meu trabalho aqui na internet, se uma mãe ouvir, uma única mãe, ou nenhuma mãe ouvir, mas que eu senti que isso já me ajudou, porque a gente está com muita dificuldade, as pessoas estão se atacando, todo mundo quer ter razão, ninguém quer ser feliz, ninguém quer aproveitar o paraíso existe, ele está aqui, as pessoas não querem aproveitar, não querem aproveitar o paraíso, elas querem construir o caos, o inferno, e ele está aceleradamente acontecendo, e a gente está vendo todos os dias a loucura que está sendo, que está injetado nas pessoas, as armas geológicas, comprometendo o cérebro, o disparate de doenças incontroláveis, as medicações que têm que ser dadas sendo negadas, que nem nós, né, que a gente está, como o Renato diz, o tratamento que eu preciso o Estado não me dá e eu tenho que trabalhar para conseguir. Então, o ajuste de tudo isso não é uma coisa que eu, sendo minha própria juíza, minha própria advogada, minha própria escola, o meu próprio governo, meu próprio país, eu vou fazer sozinha. Mas se cada um botar a mão um pouco começar a pensar, a gente vai conseguir, inclusive, ajudar essas instituições. Lá dentro dessas instituições, eu tenho certeza que tem gente que estudou muito, que tem muito para contribuir. Porque eu tenho para contribuir em estética é automático, gente. Eu faço produto, eu pego qualquer produto, eu domino. Isso é minha essência. Agora eu vou me meter na neurociência, eu vou me meter em educação, em tudo isso aí, eu tô arrebentando, tô 3 anos estudando. Dia e noite, sei lá, 16 horas por dia. Então é isso que as pessoas têm que entender, que dá trabalho mesmo, que dá trabalho. E nós temos condição de assumir essa responsabilidade, esses trabalhos, porque o fruto vai ser fantástico. O Serginho é fantástico. O Serginho não me dá nada do trabalho que ele me dava no início da pandemia. A mágica dessa neurociência é fantástica, só que ela é diretamente ligada ao nosso pensamento, à construção do pensamento. E com o trabalho contraditório nas escolas, contraditório na sociedade, de apoiar tudo que não presta, e dá-lhe MC Pipoquinha, gente, faz como eu, ensina teus filhos a plantar pipoca, colhemos a pipoca, né? Ensina isso pro teu filho, porque vai ser duro, o que tá vindo é duro. Afrouxou todos os miolos dos pais, dos professores, das autoridades. E aí vai o meu parabéns para qualquer um que ainda tem um pouco de dignidade no seu coração e que tenta resgatar isso, por pouco que seja durante o seu dia. Porque se todo mundo lavar as mãos, como é que vai ser? Como é que vai ser essa sociedade? Como vai ficar o nosso país? A NASA mentiu sobre tudo.
A NASA escravizou, todo mundo escravizou, os bancos escravizaram. E agora eles estão ferrados. E você vai fazer o quê? Com a sua vida, com as pequenas coisas do seu dia a dia? Vai construir ou vai entrar nessa degradação? Nessa sociedade decadente igual um rolo compressor, onde os resultados estão aí, ó. Eu não preciso inventar nada. Eu tenho muito exemplo para pegar aí e puxar. Mas eu não, por hoje a gente vai encerrar assim, desta maneira. 20 minutos e 35, tá bom.